Vamos, galera, de Cicast aqui. Hoje tô com visita ilustre aqui na Digital Connect. Na verdade, desde desde sábado, né? Na verdade, tem uns gafes aí que a gente vai contar daqui a pouco aí. Mas deixa eu apresentar aqui meus dois convidados de hoje aqui, que tem muita informação legal pra gente trocar aqui. Mas antes de vocês se apresentarem, só a Cláudia perguntou aqui, o Cicast, Cláudia, é só um bate-papo da Digital Connect, que é o nosso canal aqui do YouTube, né, da Digital Connect, onde a gente tem como propósito aqui gerar conexões para melhorar a vida das pessoas. Então, tenho certeza que vocês dois aí, né, tem muita história aí, e a gente quer compartilhar um pouquinho de algumas histórias aí para a turma que nos ouve aí, que nos acompanha aí no canal da Digital Connect, tá bom? Comece, se apresentem aí. Pessoal, eu sou o Ribeiro, né? Como a minha esposa disse aí, estou no mercado há muito tempo, 32 anos de casado e mais 7 de namoro. E só tenho a agradecer a Deus que tudo que eu construí foi em família com ela, né? E estamos aí. Minha área profissional, profissionalmente eu já estou na Santa Efigênia há 39 anos. E estamos aqui com o Rafael aí, que me largou no aeroporto, esqueceu que eu vinha para cá. Eu chegava no sábado, ele foi me buscar só no domingo de manhã, mas tudo bem. Eu vou aceitar isso aí. Legal? Deixa eu explicar aqui, galera, é o seguinte. Ele mandou a passagem, mas eu tinha certeza que era domingo, entendeu? Aí ele, cadê a minha carona? Eu falei, cara, eu não acredito que era hoje. Mas tá bom, Ribeiro. Pra quem não sabe, o Ribeiro, pessoal, ele foi amigo do meu pai, né? Da Antenas ainda, e aí ele me conheceu criança, e aí a gente, depois de muitos anos... Eu te conheci catarrento. Tem uns 14 anos por aí, 13, 14. Por aí. E depois a gente se encontrou depois lá pros 20 e poucos anos, depois com 30 e poucos anos, e aí agora a amizade, estamos viajando junto. Quando eu vou lá, já estive lá na casa dele, já dormi lá quando tamo brother. Estamos em casa. É isso aí. Verão, fala aí, Santa Efigênia, né? Vamos dizer assim, quem começou há muito tempo atrás, como eu comecei, a Santa Efigênia sempre foi uma referência, uma escola, né? Para o varejo, vamos colocar assim, né? Do Brasil, acho, na parte de telecom, de eletrônica, né? Acho que hoje, assim, o bairro mais conhecido em termos de lojas no Brasil, acho que é Santa Efigênia, né? Mas conta um pouquinho dessa história aí, cara. Tô falando de... Hoje você já está com loja lá há 30 anos. 30 anos. Dia 8 de março agora faz 30 anos. E foi oportunidades, né? Eu vim para Santa Efigênia, a minha história é bem louca, assim, porque eu vim de confecção, eu cheguei a aprender a costurar com meu pai, não gostava muito, mas aprendi. Fui para implementos agrícolas, não tinha nada a ver com confecção, e fui parar na Santa Efigênia. Né, pelas mãos do pai da Cláudia, ele trabalhava na metalúrgica, que era amigo de um dono numa loja na Santa Efigênia. Cheguei lá com uma ideologia totalmente diferente de tudo que era aquilo. Porque eu vim numa empresa japonesa, então a forma deles verem as coisas era diferente. Eles não viam concorrente como inimigo, eles eram amigos de todos, né? Eles eram concorrentes, mas não inimigos. E quando eu cheguei na Santa Efigênia, eu deparei o quê? Só inimizade. E aí eu criei uma característica minha. Eu estava bem na empresa que eu estava, eu ganhava na média lá 7, 8 salários mínimos. Eu pedi a conta da empresa onde eu estava para ir para Santa Efigênia para ganhar um. Aí todo mundo fala, pô, mas o cara é louco. Não. Primeiro que onde eu estava era uma empresa japonesa, então o japonês demora muito a morrer, então eu ia esperar muito para subir de cargo, né? E a oportunidade da Santa Efigênia, na verdade, ela se mostrava maior, né? Então... eu ainda era solteira, falei, pô, é hora de arriscar agora. Quantos anos? Você tinha 20 e poucos? 19 para 20 anos. Mas você jogava bem nessa época aí? Aí, parti para Santa Efigênia, fui como ajudante, ganhando um salário mínimo. E a perspectiva de virar vendedor depois de um tempo. E aí, passei por esse período, venci, fui para vendas, fui crescendo, assumi uma gerência, depois fui aprendendo a comprar, aprendi a vender, aprendi a comprar. E as oportunidades foram crescendo. Fui trabalhar numa empresa e o ciclo de trabalho lá, ele teve algumas divergências, que a empresa ela começou a ter gerentes que eles não tinham crescimento, eles só viam o ganho. Então eu tive algumas desavenças e saí. Aí fui para uma outra empresa, em mais um ano, por causa de um gerente que era da outra empresa, eu saí dessa.
e simplesmente a minha vida foi um momento de revolta. Eu vivi um momento de revolta onde eu fiquei desempregado, tinha acabado de casar fazia 3 meses. Mas você pediu para sair ou foi mandado embora? Não, foi mandado embora. Uhum. Mas o meu sentimento de vingança era maior do que eu. Então todas as empresas que eu bati na porta para pedir emprego, parecia que não conseguia. E aí eu cometi talvez a coisa mais incrível que ninguém esperava. Eu voltei e pedi emprego na empresa que eu estava. Na primeira? Era a empresa que eu saí que tive uma desavença com os gerentes. Uhum. Só que naquele dia, quando eles mandaram voltar no outro dia, eles não mandaram eu voltar para me dar um emprego. Eles mandaram eu voltar para me humilhar, né? Então eles me levaram para uma sala e falaram que se eu quisesse voltar para a empresa naquele momento, seria como um faxineiro. E eu saí desesperado, né? Casado, todo mundo apontando o dedo. E eu lembro até hoje que eu desci a Santa Ifigênia, era final de tarde, estava meio garoando, eu desci para a igreja da Santa Ifigênia, que é a igreja de São Bento, chorando, desesperado. E de repente fiquei lá 5, 10 minutos, não me lembro quanto tempo, subi a Santa Ifigênia de volta. Então tinha uma empresa que era o Magazine das Antenas, que ela tinha 13 lojas na Santa Ifigênia. Resolvi entrar, do nada, assim, devia estar com a cara até inchada. Quando eu entrei, que eu pus o pé dentro da empresa, dei de cara com o dono. Aí ele bateu no meu ombro e falou: poxa, meu, o que você tá fazendo da vida? Falei, voltando pra Santa Ifigênia. Falou, pô, você é o cara que eu preciso. Me contratou no mesmo dia, no outro dia eu comecei a trabalhar. Quem que era essa pessoa? Chicão do Magazine das Antenas, seu Francisco Assaide. E ali como vendedor lá, você entrou voltou para vendedor. Como vendedor. Uhum. Só que ele estava montando uma loja especializada em antena parabólica. A parabólica estava iniciando, né? Uhum. Então eu entrei como um cara que manjava de parabólica, mas eu não conhecia nada. Só que essa loja que ele estava preparando, ela ia demorar 90 dias para ficar pronto. E eu falei para ele que eu sabia tudo, mas eu não entendia nada de parabólica. Você vendia o que antes na Santa Ifigênia? Vendia antenas comum, né? Ah, tá. Antenas seladas, coletiva. Quando a parabólica chegou, ainda eu não tinha um conhecimento. Falei, 3 meses, cara? Pô, 3 meses eu vou ter que aprender. E não tinha YouTube, né? Não tinha nada. Foi na unha. Consegui fazer uns cursos rápidos nas fábricas e tal. E me tornei um especialista em parabólica. E assumi essa loja dele, fiz a loja crescer. Aí estava indo bem. Ele me pediu para gerenciar uma parte da empresa dele, que eu neguei. Foi o primeiro momento que eu neguei de gerenciar o atacado. E aí, só que ele tinha um estoque muito alto parado. Porque antes de eu entrar, um ano antes de eu entrar, ele tinha pego 47 pessoas roubando. Uma turma dentro da empresa dele. Aí beleza, aí eu comecei a fazer meu trabalho. Deixa eu só te perguntando, mas por que você negou quando ofereceu ali a gerência? Você acha que não estava preparado ainda? Não é que eu não estava preparado. É que onde estava o atacado dele era fora da Santa Ifigênia. Ah, tá. Você queria estar ali, né? Eu queria estar ali. Uhum. Aí eu continuei, mas a loja que eu estava começou a bombar. Eram 3 lojas uma do lado da outra. Elas se interligavam só pelos fundos. E eu comecei a fazer com que as 3 lojas fossem bem. Aí eu falei para ele, vamos fazer um acordo? Eu consigo tirar todo o estoque podre que está dentro da sua empresa com lucro. Ele falou, tá, mas o que você quer? Eu falei, eu quero acesso a compras, porque até aquele momento ele não tinha produto mais de qualidade, que ele perdeu a pegada. Uhum. Aí ele topou, só que ele falou para mim que se eu não conseguisse em 90 dias, eu seria mandado embora. Tem direito a voltar para Santa Ifigênia. Isso, a Cláudia não estava a Cláudia ainda não existia ainda. Ah, você tinha acabado de estar casado. Você casou e desceu lá a ladeira lá. Eu trabalhava no... Também? Ah. Na empresa que eu saí. Ah, tá. Vai chegar então. Vai chegar essa parte aí. Aí beleza, aí eu consegui. Ele me chamou na sala um dia, falou, Ribeiro, mandou puxar um relatório de todo o estoque podre, né? Falou, você já vendeu mais de 80% do meu estoque com lucro. Então a partir de hoje você é meu comprador. Me deu as pastas de todos os fornecedores. E a Antenas TVA, era uma das fortes na época. Ele comprava 5, 6 mil reais para 13 lojas. 13 lojas? 13 lojas. Eu meti um primeiro pedido de 250 mil. Nossa. Aí ele me chamou na sala e falou que eu era louco. Eu falei que se não vendesse em 15 dias que ele podia me mandar embora. Sua vida foi sempre ser mandado embora, né? Desafio. Porque eu tinha Você nunca mandou ele embora. Se você não fizer isso também, você vai pra rua? Não. Pode, não?
As oportunidades foram vindo. E eu consegui. Então, a empresa que eu trabalhava, ela se tornou a número 1 do mercado, né? Que era a Eletrônica Valgran, ela não existe mais hoje. E aí eu consegui, fui ganhando espaço no Chicão, na Magazine das Antenas. Aí aconteceu uma das coisas mais ruins que aconteceu pra gente, né? Como no casal. Esse gerente que me perseguia lá dentro, ele começou a perseguir ela. Porque eles queriam me derrubar de qualquer jeito, porque eu comecei a fazer com que a Magazine das Antenas crescesse no mercado. E ela ainda trabalhava num concorrente. Trabalhava num concorrente. Aí o cara conseguiu armar pra cima dela e ela ser mandada embora. Cara, eu fiquei com tanto ódio no dia. Só que a Santa Efigênia, ela tem uma particularidade assim, as pessoas quando gostam de você, elas gostam. E graças a Deus eu fiz muitos amigos. Então tinha um concorrente, que era o Surreal, na capital das antenas, e ele ficou sabendo o que tinha acontecido. Eu tava saindo da loja com uma faca na cintura, atrás das costas, porque eu queria matar esse gerente. E a loja dele era quase do meu lado. O Surreal simplesmente, quando eu tava saindo da loja, me catou pelo braço, estava andando comigo na Santa Efigênia, e me explicando que se eu fosse fazer alguma coisa, que ele já estava sabendo o que estava acontecendo, que ele disse que ela tinha sido atingida, e não valeria a pena. Então, se eu quisesse dar uma resposta para ele, eu passasse na porta da loja, parasse, e ele, na hora que ele me visse, sorrisse só para ele. Como quem diz, você não me derrubou. E foi o que eu fiz. E aí a minha vida começou a crescer, aí o Magazine das Antenas começou a crescer, o faturamento também. Nesse interino ele tinha me oferecido já mais algumas vezes, eu assumi a gerência do atacado, que eu já tinha recusado. Uhum. Aí chegou um momento que eu assumi a gerência geral da empresa. Eu fazia compra, gerência geral e cuidava da loja que eu estava. Então eu ganhava comissão das minhas vendas, comissão da compra e gerenciava as lojas, na parte de venda. E aí ele chegou a última vez e falou assim para mim, ó, Pero, eu preciso que você assuma o atacado. Ou você assume ou eu te demito. Mais uma demissão. Falei, então vamos fazer diferente. Você não me demite, então você quer que eu gerencie o seu atacado, não é? Então eu posso fazer dele o que eu quiser. Então cada vendedor tinha uma sala mais ou menos desse tamanho. Uhum. Eu trouxe todos eles para uma sala desse tamanho. Eram 8. Então os caras tinham mesas enormes, eu trouxe tudo para mesa de 1 metro. E trouxe eles para Santa Efigênia dentro da loja que eu tava, no fundo da loja. Isso no telemarketing. O cara do telemarketing. E o Chicão assinou embaixo. Só que era tudo parente dele, os caras estavam loucos da vida. Só que eles, primeiro mês eu dobrei o faturamento. E aí continuou crescendo. E eu comecei a fazer os caras trabalhar de sábado para eles aprenderem no balcão o que era o produto, que eles não sabiam o que era o produto. Uhum. E foi, cara. Eu me dei muito bem, cresci no Chicão, fiquei em todas as posições que eu podia lá dentro. E um dia o Celso apareceu e me chamou para ser sócio. Por intermédio do meu sogro, né? Meu sogro falou para ele que eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa e o Celso estava com uma grana querendo montar alguma coisa. E foi quando a gente... O Celso, para quem não sabe, foi o sócio. Então, em final de 92, o Celso me procurou para montar a sociedade, nós achamos o ponto. Entre ele montar a sociedade, achar o ponto até ele ficar pronto, ia demorar uns 3 meses. Só que o mercado, as pessoas, o telefone sem fio é muito perigoso, né? Uhum. Então eu procurei o seu Francisco, porque eu sabia que ele tinha uma forma muito enérgica, ele era muito, muito difícil de lidar. Aí eu fui procurar ele, falei o que estava acontecendo, ele falou, Ribeiro, você só vai porque você está indo para um negócio seu, senão você não iria. Só que eu entreguei todos os acessos que eu tinha, né, das empresas, as chaves de todas as lojas, tudo, eu levei para entregar para ele. Ele pegou, empurrou a caixa para mim e falou, você pode ficar até quando? E coincidentemente era meu aniversário e eu fiquei até dia 10 de fevereiro do ano seguinte, de 93. E eu falei, até dia 10 de fevereiro eu fico. E até lá você tem autonomia geral. Só que o mercado correu, que eu tinha sido mandado embora do Chico, todo mundo falando e tal. E o meu departamento de atacado resolveu me desafiar. Então começaram a desacatar, a falar que eu não mandava mais, sei o quê. Só que por azar dele, o seu Francisco ouviu. Ele entrou no departamento e falou, ó, seu Ribeiro, dia 10, às 6 horas da tarde, subir. Com tudo isso aqui, mais a demissão de algum de vocês, eu vou acatar. Aí acabou com todo mundo. Acabou a conversa. Aí dia 8 de março, nós abrimos as portas da empresa.
E na época, qual o nome que foi o primeiro nome? Ponto das Antenas. Ponto das Antenas. Primeira empresa, Ponto das Antenas. E aí foram passando, cara. A gente cresceu bem, a gente conseguimos muita coisa, né? O investimento foi uma sociedade de muita confiança e eu admiro muito o Celso. Não, né, o Celso, infelizmente, ele faleceu, vai fazer 2 anos aí. Mas ele teve uma coragem que a gente não vê nas pessoas. Ele simplesmente chegou e me deu metade de uma sociedade onde eu não tinha dinheiro para pôr. E ele falou para mim: Ribeiro, eu vou te dar metade, que amanhã eu não quero ter voz maior que a sua. Então eu quero que você seja realmente sócio de igual para igual. Então entramos na sociedade os 4, né, as esposas e nós, e começamos a trabalhar. Então, durante 2 anos mais ou menos, a gente conseguimos fazer muita coisa, crescemos muito. Depois de 2 anos, quando o Celso chegou, ele era a minha galinha dos ovos de ouro. Depois de 2 anos, eu virei a galinha dos ovos de ouro dele. Todo o investimento, capital investido na empresa, ele retirou. A minha parte é a dele. Então, a empresa, o capital investido de início, ele voltou todo para o Celso. E a gente ficou aí, né, 28 anos juntos. Infelizmente, né, Deus levou ele aí com essa Covid aí. Mas estamos aí na luta, os filhos continuam, a gente continua. Cara, eu só tenho a agradecer. Tudo que eu construí foi com a Cláudia. A Cláudia, no início da empresa, decidiu ficar fora porque ela queria ser mãe. Então ela saiu no momento da empresa que ela não queria ficar. Então nós tínhamos a nossa retirada, cada um. Então a dela passou daí não tirar mais. E ela ficou 17 anos sendo mãe. Profissão aí, mãe. Depois de 17 anos, ela tomou a atitude de querer voltar a trabalhar. E ela fez a coisa que talvez eu jamais esperava. Ela não quis voltar para a empresa porque ela achava que ela ia incomodar a gente, que ela ia atrapalhar. Então ela montou o próprio negócio sozinha. Né? Achou que a gente não servia para trabalhar com ela, na verdade. Né? Acho que ela achava a gente meio incompetente. Né? Esse povo aqui é muito... Fala Mas, muito de qualquer forma, a gente chamou o Celso e a Solange, né? Oferecemos a sociedade no negócio dela, porque era respeito, né? Tinha que ter esse respeito, e se eles quisessem a gente teria feito. Mas o Celso falou que não tinha nada a ver com o nosso... Não era eletrônica, não era nada. E aí ele falou: não, Cláudia, vai montar seu negócio e tudo que você precisar de respaldo da empresa, que é sua, você vai ter. Não. Então toda a estrutura você pode usar, vai ser feliz. E tamo aí, cara. Cara, e eu queria perguntar alguns pontos que eu anotei aqui, que eu acho que você aprendeu. Se eu estiver errado, você me corrija. Né? Que você colocou eu até anotei essa palavra aqui, dois momentos da sua vida ali, quando você era mais jovem, você ficou com muito ódio ali de uma situação específica ali. E o ódio, ele às vezes cega, que é justamente, eu acho que chegou um momento da sua vida que você contou aqui esse relato, né? É para muito exemplo para outras pessoas também, eu acho que, né? Quem está começando um negócio, que não está passando um momento muito fácil, por crise ou por algum desafio com algum, sei lá, colaborador, com um gerente, ou o que seja, e às vezes acabar fazendo uma besteira né, assim, você comentando sobre essa pessoa que chegou a ti e falou assim: vamos trocar esse ódio, porque pelo que você contou a história, as 2 vezes você teve ódio, eles te derrubaram, né? Eles iam te derrubar, e derrubar, talvez, né, essa história, a gente nem estaria aqui para contar essa história aqui, né, tão relevante aqui para o nosso público aqui. Você acha que foi uma das suas viradas, assim, cara, assim, do ódio? Eu acho que eu não conheço ninguém que cresce tendo raiva de outra pessoa, assim. Que cresce feliz. E quando eu tô falando crescimento, eu tô falando crescimento financeiro, que às vezes até tem um ou outro que cresce. Mas um crescimento amplo, onde você tem saúde, família, consciência, né, amigos. A gente sabe vários relatos, sei muito mais do que eu, porque você está em São Paulo, conhece muita gente, é um mercado muito mais dinâmico do que o nosso, aqui no caso do Distrito Federal, que é a minha base aqui. Mas, pra turma aí, onde que foi essa mudança, assim, que você falou assim, cara... Eu acho que quando eu tive o momento do desespero, o ódio e o desespero da situação na minha vida, eu ter pedido, talvez, né, para voltar naquela empresa, e o ato deles terem feito o que fizeram comigo, e automaticamente eu saí dali e fui procurar, né, uma paz em Deus,
e saí da igreja e automaticamente fui contratado. Eu quebrei aquele ódio, o desejo de vingança, eu quebrei ele ali, né? Porque eu vi, na verdade, que era muito pequeno. A minha vida toda se baseada naquele ato. Então era muito pequeno. Então ali eu me libertei e cresci realmente. Quando eu fui para lá, talvez a Cláudia foi atingida porque eu voltei a incomodar eles, né? Eu cheguei ao 2º lugar no ranking do mercado, né? Então aquilo ali incomodava eles. Então, na verdade, eles eram mal para eles próprios. Tanto que eu não sei nem se essas pessoas hoje estão vivas. Porque tudo se ruiu, né? Uhum. Eles se ruíram na própria maldade com as pessoas. Então, sinto por isso, não desejo isso para ninguém, nem para os meus inimigos. Tá uma coisa que a gente não tem, eu não guardo essa... na hora você fica puto, naquela época eu era mais jovem, talvez guardei por mais tempo, mas hoje assim, ó, eu viro as costas e vai andando, bicho. E peço a Deus que ilumine aquela pessoa e que faça com que ela cresça mais do que eu. Então, Rafa, jogar pedra é muito fácil, né? Só que quando você vai derrubar alguém, você tem que imaginar que eu acho assim, o ser humano tem o direito de não gostar das pessoas. Todo mundo tem o direito de não gostar do outro. É um direito. Só que você não pode apontar o dedo para ela. Eu não gosto de fulano, beleza, tá tudo bem. Mas eu não posso apontar o dedo para ela. Então isso eu aprendi. Eu não aponto o dedo para ninguém, tenho os meus inimigos comerciais, né, você tem as suas desavenças, mas eu não desejo mal e já salvei muita empresa de pessoas que eu nem gostava, e eu ajudei a salvar a empresa dele porque não era só ele. É ele, é a esposa, é os filhos, é os funcionários têm filhos, têm família, têm necessidade. Então, peraí, eu vou destruir algo porque eu não gosto daquele cara? Então, um desses caras que eu ajudei, ele foi me perguntar por que eu ajudei ele um dia. Eu falei, cara, porque eu não tenho nada, não tenho nada contra você aqui. Eu e você que não gostam um do outro. Então, um dia a gente vai pegar um pedaço de pau, vamos para um terreno baldio, e um vai bater no outro até um cair. E o que ficar de pé decide se vai socorrer o outro ou não, cara. Simples assim. Então, eu não sou seu inimigo, não quero ser seu amigo, mas está tudo bem. E hoje ele é assim, ele me respeita, a gente toma café, se tiver que almoçar junto, mas, cara, tá tudo bem. Então eu aprendi a lidar com isso. Fala, galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Ah, e não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. E lá no passado também, você foi meio que subindo ali na confiança, no cargo, importância ali dentro da empresa. Até o momento que alguém te chamou para um negócio. O que você dá de dica para a turma aí em relação aos colaboradores? Esse é um cara que chegou lá de baixo, sem nada. E às vezes a pessoa acha que, cara, você tem que ter dinheiro para você, né, ter um negócio, você precisa ter muita inteligência, né? Você falou assim, eu cheguei lá, não sabia de nada, falei que parabólico sabia, mas fui lá, aprendi. Falta hoje nas pessoas aí, isso que é uma pessoa que já está há muito tempo aí que contrata e vivenciou eu sou um pouco diferente, você me conhecer meu pai. Vamos dizer assim, eu herdei uma empresa. Por mais que a gente teve algumas situações específicas de alguns problemas financeiros na época, que me ensinam muito, mas é diferente do começar do zero, né? E assim, hoje você, já com a maturidade que você tem, e você empregando, não sendo mais um empregado, naquela época ali, você avalia hoje para o que você é de dono e contrata, naquela época, o que você tinha naquela época que te fez virar dono? Eu acho que objetivo de vida. Pessoas hoje não têm objetivo, Rafa. Eles pensam hoje, a pessoa pensa assim, eu queria ter tal coisa, eu queria não sei o que, eu sonho, Cara, eu acho que você tem que determinar o que você quer. Então, o meu plano de vida, eu comecei a namorar com a Cláudia cedo, né? E tinha um plano de vida. Eu ia casar com a Cláudia, ter minha família com a Cláudia. E o que eu pedia para Deus é que eu tivesse meu trabalho, que eu trabalhasse bem, que eu chegasse a ter a minha casa, ter um carro na garagem, meus filhos ir para uma escola boa. E eu queria chegar no final de semana, pô pai, vamos comprar uma pizza? Eu tirar o dinheiro do bolso e ter o dinheiro para pagar a pizza e não faltar para a conta de luz na segunda-feira.
Então, eu corri exatamente atrás disso. Então, Deus me deu muito. Sim, nossa, inúmeras vezes mais. Né? Então, eu sou grato a Deus o tempo todo. Tudo que eu construí foi eu e a Cláudia. A gente começou a namorar cedo, noivamos, e tudo que a gente construiu, nossas lutas foram juntos. Então, o que eu aconselho é objetivo mesmo, parar de sonhar. Porque, às vezes, as pessoas, eu brinco muito na igreja, né, que as pessoas falam assim, eu queria que Deus me desse um carro. Deus vai te dar o carro, mas você tem que trabalhar por aquilo. Agora, se você sentar na guia e ficar esperando e Deus resolver jogar o carro lá de cima, cara, você tá frito. Vai jogar na sua cabeça. Então, eu sempre busquei isso. E hoje, assim, uma coisa que eu nunca fui preso ao dinheiro. Ele é muito bom, a gente tem uma vida boa, tal, mas as necessidades das pessoas à minha volta, elas são prioridades. Então, por exemplo, tem situações que a gente vive e só de eu olhar para a Cláudia, a gente sabe que tem que qual a decisão a tomar por aquilo, ou por uma decisão para ajudar alguém e tal. Então, as pessoas hoje elas estão muito preocupadas no egoísmo, estão preocupadas em ser um funcionário exemplar, mas não quer trabalhar, ele quer só aparecer. Cargo, né? Então, o conselho que eu dou, você quer subir de cargo, seja de qualquer função que você está hoje, quer melhorar, seja o melhor. Você é a faxineira, cara, seja a melhor faxineira. Você vai conquistar tudo que todo mundo conquista. Porque Deus vai te dar. Ao longo do tempo, você vai conquistando. E eu já vivi isso, eu vi pessoas que ganhavam muito dinheiro e vi pessoas que ganhavam pouco e tinha uma vida muito mais feliz, muito mais coerente do que o cara que ganhava muito dinheiro. Então a sociedade hoje, é só... vamos lá, tudo pode. Esse tudo pode está acabando com essa geração. Porque o tudo pode não é você pegar o que não é seu. E as pessoas estão olhando dessa forma. Tudo pode. Então eu posso sair catando, eu posso desviar, eu posso roubar, eu posso sacanear. E não é assim, cara. Então as pessoas estão destruindo a vida um do outro simplesmente por prazer. Então hoje, vamos dizer assim, para você achar um profissional hoje, em qualquer área, cara, como é difícil. E as pessoas não querem trabalhar, elas querem um salário. Então, o que é ser profissional? Realmente, o que é ser um profissional? Para mim, é ser bom para você. Isso é um profissional. Profissional que quer mostrar para alguém que ele é, mas na verdade ele não faz nada, ele não executa nada. Chega no final de um processo, o cara olha para trás, ou a empresa olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui exatamente? O profissional é aquele cara ali que você está batendo, que você está humilhando, que você está escorraçando. Às vezes esse cara é o profissional. O cara que está aqui na ponta, ele está pisando nas pessoas, cara. Está humilhando. Então eu não aceito isso na minha empresa. Então lá todos são iguais, trato iguais, sento na mesa com eles, eu brinco, eu tiro sarro, eu conheço todos os maridos das meninas, os filhos, as esposas dos meninos, brinco com todos eles, porque essa é a empresa. Então hoje, se chegar um marido de uma menina na empresa e ele quer subir lá no escritório, ele não precisa pedir, eles têm permissão. Porque o marido quer ver onde a esposa trabalha, o ambiente. Então eu integro eles ao meu negócio. E faço com que eles entendam isso. Alguns entendem, outros não. Então eu tenho jovens lá que entenderam e evoluíram. E eu tenho outros que ganharam mais, como eu disse, e estão lá batendo lata até agora. Então não dá para entender. Então o conselho é foco. Quer alguma coisa? Vai atrás. Você vai conquistar. Pode demorar um dia, 2, 1 ano, 10 anos, não importa. Mas uma hora ele vai vir. Deixa eu só complementar, né, o que ele está falando, porque eu, como vi desde o começo, eu vejo assim, tudo isso que ele conquistou, eu me emociono, porque isso assim, a gente passou por muita coisa, mas tudo isso que ele, eu acho que é o conselho maior é que ele conquistou porque ele não se limitou a ser contratado para fazer aquele serviço específico. Tudo que foi proposto, né, ele sempre fazia mais. Ele ajudava em todos os sentidos. Ele procurava saber tudo, o funcionamento geral. Ele não
não se limitava. Ele entrou para ser vendedor, mas ele limpava banheiro, ele limpava a loja, ele procurava saber de tudo, estudar, sabe? Se focar. Eu acho que esse é um maior exemplo, assim, que as pessoas têm que levar, sabe? Hoje em dia a pessoa é contratada por uma função e se chega alguém e pede para você, sabe? Tirar uma coisa lá na... Não sei, talvez faltou lá a faxineira, dá pra só dar uma passadinha de pano ali, a pessoa já reclama e já, sabe? Não tem... Ele não teve limites, assim, para alcançar, né, o que ele... Conheço, eu sei que ele é assim. Eu acho que isso Pedrão, traz um guardanapo, um lenço aí pra nós aí, por favor, que aqui vai ter momentos... Deixa eu até olhar o horário aqui, porque é questão de boca. Mas nós temos que entrar num ponto aqui que eu queria... Eu acho muito importante, né, Cláudio? Sei que houveram muitos desafios nos últimos, acho que 2 anos, Ribeiro, aí, né? Nos últimos 2 anos... E foi pauleira aí, a gente sabe que não tem vida fácil para o empresário, mas uma situação que vocês vivenciaram, acho que vale a pena a gente colocar aqui, porque às vezes a gente reclama da vida, né? Eu falo às vezes até por mim mesmo, em algumas situações específicas, mas não sei, quando a gente olha a vida dos outros, né? E a gente já te conhece há algum tempo e sabendo toda dessa história, só para poder pontuar aqui, pode trazer aqui, Pedro, deixar aqui, pô. Pessoal, o Ribeiro passou uma situação, eu vou dar um spoiler rápido, mas depois ele vai dar mais detalhe, mas teve a situação do Covid, né, que ele perdeu o sócio dele na época do Covid, perdeu o gerente geral também na época do Covid, né, Celso? O Celso, no caso, né, Ribeiro? E teve a situação da Cláudia, Cláudia está aqui, teve um câncer também nesse período, né, que tratamento aí, graças a Deus, já está aí. Tem um irmão também que, cara... pauleira, assim, 2 anos, e eu acho assim, a gente às vezes é o dinheiro, é a empresa, graças a Deus, né, Deus gerou a capacidade e os recursos para você conseguir passar também por isso, mas considerando que você perdeu um sócio, né, quem faleceu primeiro foi o Celso. A Cláudia você já tinha notícia da Cláudia, do câncer? Ainda não? Cara, começou dia 31 de dezembro de 2020, começou tudo que nós passamos. Uhum. Iniciou dia 31 de dezembro, o Celso foi internado com Covid. E foi bem não, já tinha 1 ano de Covid, né? Que começou já tinha 1 ano. Começou em março, que foi os Black Aí o Celso foi internado de Covid e aí começou todo um processo. Aí ele foi ficando, né? Porque o Covid passou, mas as sequelas do Covid, ele chegou a ficar 57 dias internado. Então ali eu analisei e pedi a Deus todos os dias e eu comecei a trabalhar em função de que eu achei que o Celso ele já estava salvo, né? Eu comecei a colocar isso na minha cabeça e que ele ia ter um processo de recuperação lento. Uhum. Então eu sabia que aquele ano ia ser um ano difícil para mim em relação a isso, que eu tinha que deixar ele se recuperar. 2021, no caso, 2021. Né? Porque 2020 foi quando ele foi internado. Aí veio todo o processo tal, e várias situações. Eu tinha o casamento do meu filho em janeiro, e aí casa, não casa, faz ou não faz. Aí conversamos com a família dele, com a Solange, com os meninos. Então a gente falou, não, faz, é o casamento do Rafael, tá tudo bem, daqui uns dias o Celso vai estar em casa. E a gente tinha tanta esperança nisso e fizemos o casamento do Rafael. Foi um dia muito feliz, né? Mas muito triste ao mesmo tempo, porque o Celso fazia parte daquilo, né? Nossos filhos nasceram dentro da empresa praticamente, né? E aí foi aquela luta, e vai daqui, vai de lá. E eu acreditando que o Celso ia sair. Aí chegou dia 25 de janeiro de 2021, o Celso veio a falecer. Aí, cara, eu olhei para os lados e falei, e aí? E agora? Só que eu tinha uma coisa que eu não podia cair, eu não podia baixar. Eu não podia chorar. Porque eu tinha que segurar o outro lado. Não só o da minha casa, da empresa, mas eu tinha que segurar tudo. Então eu pedi para Deus que me desse força. Senhor, só me dê força. Não me deixa cair.
Me dê sabedoria para tomar as decisões certas. E aí me reorganizei com a empresa, com o Hélio. Fiz um plano de ação com ele, como que a gente ia agir, né, a partir dali. E 2 meses depois, o Hélio me falece de Covid. E o Hélio era seu braço direito. É, né? o Hélio estava na empresa há 28 anos, era o gerente geral. Veio a falecer. E o Celso faleceu. 1 semana depois, eu estava dentro do hospital para a primeira cirurgia de câncer do meu irmão. E foi descoberto na semana. Em 1 semana, foi descoberto o câncer, tinha que fazer a primeira cirurgia. Isso na primeira semana da morte do Celso. Aí veio a morte do Hélio. Aí beleza. E o tratamento do meu irmão, todos os problemas, e a economia, e tudo, né? Em casa, todas as coisas acontecendo. O meu irmão fazendo o tratamento. Aí quando chegou em setembro, né, toda aquela bagunça, veio a notícia do câncer da dona Cláudia. E aí? Tudo aquilo veio a Cláudia. Então, se eu não podia cair lá atrás, imagine agora, né? Não questionou não? Rapaz, será que é tudo isso pra mim mesmo? Não, eu não questionava Deus, eu só pedia força. E às vezes você xingava, né? Vamos ser... Você engana, você não engana o homem lá em cima, não, né? Não é xingava Deus, eu xingava tudo que estava acontecendo. Você falava, pô, meu, caramba. Mas essa, cara... Mas aí veio a doença da Cláudia, eu me foquei 90 dias para a Cláudia. Eu praticamente abandonei ali a empresa um pouco e fui cuidar da Cláudia. E os meninos, e a Solange, no caso, tomaram conta nesse período? Não. Eu fiquei cuidando do financeiro, mesmo ausente, fiquei ali pincelando, mas eu tipo assim, segura aí que eu vou estar aqui, mas eu vou estar... A necessidade é dela. Uhum. Então tudo que for da Cláudia, primeiro é ela, depois eu venho pra cá. E passou esses 90 dias, ela começou a fazer químio e uma loucura, né? Foi uma coisa muito rápida, tudo muito. Sim, um ano, menos de um ano, tudo. Só que Deus ele sabe o que faz, né? Deus às vezes ele prepara antes o refrigério. Em janeiro, quando o Celso estava internado, nós tomamos uma decisão de fazer uma viagem em família. E fizemos um plano de ação com todos os irmãos e preparamos para fazer uma viagem em dezembro de 2021, que era para fazer um cruzeiro. Cara, então a conversa de quando se reunia, todo mundo focado na doença da Cláudia, mas todo mundo focado na viagem também. E aí foram passando... Deixa eu só entender, a Cláudia foi antes Não, foi depois do Celso. Foi depois, mas a viagem nós marcamos em janeiro, quando o Celso estava internado. Ah, entendi. E eu ainda não estava doente. Se ninguém sabia da sua doença. Sabia nada. Não, e nem que o Celso ia falecer, né, gente? Então, Deus ali em janeiro nos deu um refrigério que aquilo ia ajudar no ano de 2021. E aí veio a doença da Cláudia, só que aí todo mundo focava na doença, mas para distrair falava da viagem, poxa, a gente vai para viagem e tal. Aí veio o início da quimioterapia da Cláudia, que começou dia 3 de dezembro. E a viagem era dia 17. Então, os primeiros dias ela ficou internada. Praticamente saiu 2 dias antes da viagem. 17 de dezembro a viagem? Mas era assim, caramba. Era. Nós compramos em janeiro, né? Uhum. E aí chegamos na minha casa, alugamos um ônibus para levar todo mundo. E a galera lá gosta de bagunça. 57 pessoas. Fizemos o exame de Covid de todos, os 57 estavam zerados. Só que a Cláudia ficou no impasse, a gente ia ou não ia, por causa da química, que o médico colocou muito medo nela. E se ela tivesse um problema dentro do navio, poderia ser fatal. Mas, Deus, nós temos o Deus do impossível, né? Vamos arriscar isso daí, mano. Não, Deus. Você me jogou tanta... Cuida de nós. Então, todo mundo pronto para sair na minha casa, os ônibus lá, o ônibus esperando. E eu decidi que não ia, não tinha nem arrumado mala. E nós resolvemos 10 minutos antes arrumamos a mala 10 minutos antes. A família inteira pegando coisa. Foi coisa na mala que eu nem... Sabe? Coisa que nem servia mais. A família inteira arrumou minha mala. Joga na mala da Cláudia. E o ônibus lá fora já esperando. Era um cruzeiro, né? Era um cruzeiro. Fizemos a viagem, foi espetacular. A gente
Foi um presente de Deus mesmo, a família toda adorou. Antes disso, nós tivemos uma situação que sobrou uma passagem. Uma pessoa desistiu, que era o namorado de uma das minhas irmãs, desistiu de ir, e ficou uma passagem perdida. E tinha um senhor que era pai do meu cunhado, mas a gente é muito amigo. E é uma pessoa sofrida, assim, tava, né, num momento de muito sofrimento na vida dele. E o filho dele estava em casa um dia, eu falei, pô, vamos levar seu pai na viagem? Isso um mês antes, né, mais ou menos. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Fala pro seu pai que nós vamos levar ele na viagem. Esse senhor foi na viagem com a gente, nossa, acho que ele foi o que mais conheceu o navio, porque ele levantava cedo e andava o navio inteiro. E, pô, fizemos a viagem. Quando nós voltamos, todas as viagens de navio foram canceladas por causa do Covid. Os navios, nenhum navio depois do nosso saiu mais. Acabou, parou tudo. Parou tudo. Então foi o refrigério. E aí outras coisas vão acontecer. Meu irmão sofreu de cirurgia ano passado, esse ano aqui. E esse senhor, logo que nós voltamos da viagem, ele já tinha um câncer que ninguém sabia. E aí começou, foi pior, e ele veio a falecer. Então... Deus deu esse presente pra ele. Deus deu esse presente. Então a gente vai... Aí você vai vendo, você tá tomando pancada, mas Deus também tá te... Calma, filho. Calma. Então é isso. Eu acho que todo o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E agora você faz ele se multiplicar ou não. Se você só xingar Deus, ele vai se multiplicar. Se você pedir a Deus... legal, eu falo para as pessoas assim, é muito legal você pedir para Deus te dar tudo. Se você não quer fazer nada. Agora, cara, faça o seu trabalho que Deus vai te dar. As coisas vão vir para você. Então não adianta você querer brigar contra isso. Cada um tem sua religião, mas eu acho que todo mundo no final... A gente brinca muito que até o ateu, quando tá na hora difícil, pede para Deus, né? Então, você tem que pedir, você tem que crer. A família é a coisa mais importante. Eu acho que uma das coisas que nos apoia sempre é a família. Nossa família ela é muito unida, né? Os irmãos, todo mundo. É como se fosse... aqui tá o mel, tem uma pessoa doente, é todo mundo ali. É um enxame de abelha no problema. E estamos aí nessa luta pelo meu irmão agora, né? E também tá com muita coisa. A Cláudia, graças a Deus, veio a cura aí. E... agradecimento. Gratidão, né, cara? Precisava te pegar nessa pegadinha aqui, trazer você pra você contar essa história pra todo mundo aqui. Porque desse cast é justamente buscar trazer essa experiência que vocês vivenciaram. E eu participei um pouquinho ali em alguns momentos, né? Conversando, quando estivemos em São Paulo. Saber que a Cláudia teve essa honra de fazer essa visita aqui pra gente passar meu aniversário junto. Né? Então foi bem divertido. Agradecer pela presença de vocês esse Brasil e com a família. A gente agradece. A gente agradece. Obrigado por participar, assim, não ter fugido aqui do... Mas eu gostaria de complementar isso aqui, antes de você terminar, com uma coisa que eu falei pro seu filho. A vida são privilégios. Nós temos momentos na vida que são privilégios. Eu fui amigo do seu pai, sou seu amigo hoje, e tive a oportunidade de ter uma abertura de ser amigo do seu filho. 3 gerações. E ainda ele brincou comigo que eu posso ser amigo da 4ª. Então, vai ser, isso é um privilégio. Isso. Cara, isso é um privilégio. Né? E eu conheci seu pai bem, eu sei quanto ele lutou, quanto ele quis, quando ele montou a da Antenas que eu vim aqui conhecer. Cara, parabéns pelo que ele deixou pra você. Eu entendi uma coisa que você me falou que talvez eu nunca tinha pensado esses dias, que por mais que você não quis, que você queria manter a imagem dele, mas você queria a sua característica, a sua identidade no negócio. Uhum. E eu tô indo daqui embora com uma decisão tomada de permitir que os meninos criem a identidade dele. E aí, tá vendo aí, Lê? Tá vendo aí, Rafa? Bom, Rafa, Rodrigo também, Iago. Mas é isso, assim, deixa eles tomarem o rumo deles. Então, tá vendo? Porque quando vem daqui de dentro, cara, vai...
Vai acontecer. Tem jeito. Agora, me esquecer no aeroporto foi imperdoável. Já pelo menos 3 estrelinhas, né? Essa daqui pelo menos ganhei mais uma. É. Isso aí, galera. Obrigado, Mas obrigado. aí. E mais um DCcast aí. Se você gostou aí do conteúdo, compartilhe com a turma aí. Claudinha aí com essa experiência. Obrigado aí. O Ribeirão aí. Até o nosso próximo DCcast, galera. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.